Tá começando mais uma Anamnese da Aprovação, um projeto do Curso Mini para te aproximar do seu sonho de vivenciar a medicina. Eu sou o João, faço medicina na UFRJ e sou ex-aluno do Curso Mini. Hoje ao meu lado, a honra de estar com meu querido amigo, professor Alcides Afonso. Por favor, professor. Obrigado, João. Muito obrigado, uma alegria estar aqui novamente. Cada podcast que a gente faz é sempre muito legal. Essa experiência está sendo extraordinária. E hoje nós temos uma convidada muito diferente da linha normal de vestibular das outras pessoas. Uma pessoa pequenininha, muito querida. João, por favor, apresente a Rafa. Rapaziada, hoje, olha, isso aqui é uma coisa incrível, de verdade. A gente vai trazer para você que está assistindo aí uma pessoa que foi aprovada diretamente do terceiro ano do ensino médio para Medicina UERJ. Com vocês, Rafaela Braga. Por favor, Rafa, se apresenta, fala seu nome e onde você estuda. Tá. Meu nome é Rafaela Braga e eu tô estudando Medicina UERJ. Que isso, assim, olha isso. Um pinguinho de gente. Não consigo me acostumar, não consigo. Cara, isso é muito legal, de verdade. Pô, de antemão, parabéns, cara, por isso. Obrigada. Por conquistar isso e principalmente, direto terceiro ano. Assim, pra começar já, até quebrando um pouquinho o protocolo, eu queria saber, você, Alcides, assim, é frequente essa aprovação direto do terceiro ano? Não, absolutamente. A Rafa sabe que o que ela fez é muito fora do padrão. Acho que, inclusive, é importante que essa conversa, que as pessoas tenham um olhar de que é claro que é o desejável. A Rafa queria passar no terceiro ano, trabalhou muito para passar no terceiro ano. Ela vai tentar convencer vocês que ela não estudou nada. A Rafa trabalhou muito para passar no terceiro ano, mas acreditou na aprovação dela, mas isso não é a regra, isso é a exceção. Não é que precise ser a exceção, não é isso, é maravilhoso passar no terceiro ano, mas estatisticamente não é o comum, é improvável. E aconteceu com a Rafa, na minha opinião, seria muito bacana que a Rafa já ponderasse sobre isso. Acho que o maior acerto da Rafa foi ter traçado um plano que foi uma estratégia extremamente adequada para ela e para a circunstância dela. Não é um plano universal, vai ser um plano muito diferente de outros, igualmente acertados para outras pessoas em outras circunstâncias, mas a Rafa é a pessoinha que ela é, uma pessoa cheia de vida, como vocês vão perceber, e estava no terceiro ano, e seria, se ela quisesse ter chance de passar no terceiro ano, ela precisaria da estratégia perfeita. Perfeita para ela, para a circunstância dela, que foi o que eu acho que ela conseguiu. Sim, assim, eu concordo plenamente com isso. Eu fico até um pouco preocupada quando me perguntam assim, como é que você fez? Mas, porque assim, eu tenho plena noção de que o que funcionou pra mim não necessariamente funcionaria pra outra pessoa. Porque assim, o que eu fiz foi muito voltado a como eu sabia que eu funcionava, como eu sabia que eu conseguia estudar. Então, assim, por exemplo, eu tentei não me prender muito a fazer uma rotina muito fixa, porque eu sei que eu sou uma pessoa que tende muito a procrastinar. Assim, eu chego em casa e aí eu fico, tem que estudar, mas, aí eu acabo mexendo no celular, acabo pegando um livro pra ler, eu acabo fazendo qualquer outra coisa menos estudar, sabe? Eu sempre fui um pouco esse tipo de pessoa. E, assim, eu pensei, cara, eu já tô no terceiro ano, eu não tenho tempo de mudar isso. Se eu tentar mudar essa tendência minha de procrastinar agora, eu vou passar metade do ano tentando isso. E aí, sabe, eu senti que se eu tenho um ano pra fazer isso, óbvio que assim, eu poderia fazer outro, mas assim, na minha cabeça eu tinha um ano, sabe? Se eu tenho um ano pra fazer isso, eu não posso tentar mudar os meus comportamentos e a minha forma de estudo agora. Na minha cabeça era, eu vou fazer do meu jeito agora, se não der certo eu tento mudar. Mas agora vai ser do meu jeito. E foi o que eu fiz. Então, assim, eu estudava pouco em casa. Eu estudava mais quando eu estava no colégio, por exemplo. Porque tinha menos distração, era muito mais fácil pra mim ficar sentada e ficar lá estudando. Quando não tinha mais tantas outras coisas pra fazer do que, assim, eu chegar em casa, onde tem minha TV, onde tem meus livros, onde tem meus pais, minha cachorra, e, assim, era muito mais difícil pra mim. Então, assim, cara, eu perdi muitos recreios no colégio, porque... Recreio muito fofo. Muito maneiro, cara. Perdi recreio. Pô, mas top. percebam, João e Rafa, percebam, e você que está ouvindo a gente,
o pragmatismo do olhar da Rafa. Totalmente. Aí, cara, vai ser um podcast muito rico, Alcide. Muito. Muito, porque eu quero saber a sua opinião sobre isso aí, do que ela tá falando. Essa percepção dela no começo do ano de que, cara, se eu tentar mudar isso aqui, vai dar um trabalho do caraca. Talvez seja melhor adaptar e fazer o melhor que eu consigo com o que eu tenho. O que você acha disso? Porque é diferente. Muito. O cara chega ali no terceiro ano e ele já vê todo mundo passando, todo mundo que passou. Cara, essa pessoa virou uma chave, ela começou a, abriu mão de tudo e ela lutou contra a procrastinação. E ela tá falando a realidade, que todo mundo tem a vontade de não fazer, de ficar deitado e tal. E ela se adaptou ali. E veja, a Rafa tem consciência de que, ela acabou de dizer isso, de que não necessariamente esse é o caminho que qualquer um deve seguir. Exato. Não é assim, não é universal. O que aconteceu com a Rafa? A Rafa tinha pressa de passar no terceiro ano. Sim. Não tem nada de errado nisso. E não tem nada de obrigatório nisso. É óbvio. Não tem nada de obrigatório nisso. Quantos podcasts nós tivemos aqui de gente que traçou outros caminhos na vida, trilhou outros caminhos na vida, outras profissões, gente que trabalhava, que voltou para o vestibular e passou depois de anos. A Rafa tinha pressa. Olhem esse podcast como um estudo de caso. A Rafa tinha pressa de passar, ela queria tentar de verdade passar no terceiro ano. Acho que o de verdade faz diferença nessa frase. Todo mundo quer passar no terceiro ano. A Rafa achava que tinha chance e resolveu apostar nessa chance. Sim? Sim. Agora, se você olha para isso e pergunta o que essa pessoa fez, que aposta você faria? Essa pessoa não tomava nem banho. Isso. Essa seria a aposta que eu faria se Não alguém faria? contasse essa história na rua. Essa pessoa não tomava banho, Alcides. Alcides, a Rafa fedia na aula, graças a Deus era online, não dava para ver e tal. Você acha que necessariamente não vai funcionar a pessoa virar uma chave para só estudar ou que não funcionaria para você? Eu acho que não funcionaria pra mim, sabe? Eu acho que cada pessoa funciona de uma forma. Eu acho que algumas pessoas conseguem se adaptar a essa disciplina e essa virada de chave, assim, de uma forma muito mais fácil. E eu sabia que eu não ia conseguir. Assim, eu acho que, assim, é uma coisa comum, assim, de todo início do ano, a pessoa fala, não, esse ano eu vou estudar, esse ano eu vou fazer, eu vou estudar todo dia, eu vou fazer... E eu sempre fui essa pessoa, sabe? Todo início do ano, assim, desde meu 8º, 9º ano, eu falava, não, esse ano eu vou ser uma pessoa diferente. E nunca era, sabe? Nunca era. Durava uma semana. Promessa de ano novo. Sim. Então, assim, sabe, eu já sabia que eu tinha tendência a fazer isso. Então, eu sei que comigo não ia funcionar. Mas, assim, eu acho que vai muito da pessoa, sabe? Se é uma pessoa que ela olha e fala, olha, eu consigo fazer isso, eu conheço uma amiga minha que passou também pra UERJ, direto do terceiro, ela abdicou de muita coisa. Ela foi o oposto de mim, assim, ela fala que ela não saía, que pra ela era só aquilo, porque na cabeça dela era um ano e ela ia viver, tipo... ia viver... Para isso, isso. para o vestibular. Sim. Então, assim, eu acho que vai muito das pessoas, sabe? Cada pessoa tem uma forma de que ela funciona diferente, eu acho. Porque eu quis dizer que é complicado dizer que não é errado, porque é muito difícil a pessoa, no ano do vestibular, resolver virar uma chave para só vou estudar. Pode ser que isso funcione para alguém. Mas é uma decisão difícil essa e talvez não funcione porque fica muito pesado. Mas para você não funcionaria de jeito nenhum. Sim. Eu acho que tem umas 3 ou 4 palavras aí que são importantes e que vão explicar muito do que a gente vai ouvir nesse podcast, que são, primeiro, autoconhecimento. Totalmente. A Rafa sabe como ela é. Com pouca idade. Com pouca idade. E aí vem a segunda. Maturidade. A Rafa tem uma maturidade emocional de entender como ela é e de entender que ela precisava de um plano para ela. O plano que vocês vão ver hoje não é o plano perfeito, é o plano Rafaela Braga. Terceiro, pragmatismo. Olhar para aquilo e dizer, eu tenho que vencer na circunstância que eu tenho. Eu não sou outra pessoa. Eu gostaria de ser, todo mundo gostaria de ser. Todo mundo gostaria de ser a essência que já tem, sem os defeitos. Todo mundo. Todo mundo tenta, inclusive, isso. Sim. É genuíno quando a Rafa diz assim, a cada virada de ano, a cada início de ano letivo, eu dizia,
eu vou ser diferente. E entendam esse diferente, ouçam esse diferente como melhor. Eu vou ser melhor. Eu não quero perder o meu jeito de ser, mas eu quero ser uma aluna melhor. Todo mundo quer e tem que querer. Faz parte. A Rafa provavelmente é uma aluna melhor esse ano do que foi ano passado, do que o retrasado, do que do 8º ano quando ela se conscientizou. Mas ninguém vai sofrer uma transformação brutal e passar a ser uma pessoa completamente diferente. Então, a rotina de disciplina, vamos fazer um paralelo, disciplina militar, provavelmente não funcionaria para a Rafa. Com certeza não. E a Rafa venceu nas condições dela. Venceu. A Rafa venceu com notas muito parecidas umas com as outras. Notas excelentes, porque ninguém passa para medicina com notas menores do que excelentes. Mas o desempenho da Rafa não foi gabaritoquímica e foi mal em redação ou biologia carregou o resto. Não foi assim. Não foi. Foi um desempenho muito bom em todas, mas muito parecido em todas elas, que a Rafa construiu durante o ano com disciplina, sim, certamente. Sim. Vocês estão vendo alguém que acabou de dizer. Eu abri mão do recreio e quase completou, porque a gente interrompeu. E do lanche. Eu quase não comia o meu lanche. A minha lancheira quantas vezes ficou fechada, Alcides? Minha mãe brigava quando eu voltava. Pô, não comeu o lanche. Puxa vida, a Ana Maria voltou, você não comeu. Então, alguém que teve a disciplina, mas alguém que achou a disciplina dela. Sim. Alguém que não pegou um pacote pronto e fechado e que funcionaria para outra pessoa, mas para ela não funcionou. E a gente já vai falar das notas em breve. Você que tá curioso, aguenta aí. Porque antes a gente tem que falar sobre o tempo do colégio, né, cara? Como é que ela foi no colégio? Como que essa aprovação direto do 3º ano foi construída? Porque certamente foi construída aí uma base. E como é que foi isso, cara? Como é que você era no colégio? Teve algum evento que fez você mudar a forma que você estudava? Conta pra gente. Então, eu sempre fui uma pessoa que ia relativamente bem, assim, não era, nossa, incrível, 9, não era. Mas, assim, eu tirava 8, 8,5, às vezes 7,5, mas eu ficava nessa faixa, sabe? Mas, assim, eu nunca fui uma pessoa estudiosa. Eu sou uma pessoa que se distrai com muita facilidade. Então, assim, se eu sentava perto de uma amiga minha, eu ficava conversando em vez de prestar atenção na aula. Eu sempre fui muito essa pessoa, sabe? E por muito tempo, isso não era um problema pra mim, porque não refletia nas minhas notas, sabe? Eu não prestava tanta atenção, mas eu estudava de véspera e dava certo. Mas chegou no 8º ano, e acho que, assim, eu já tava tão acostumada com sempre dar certo, que, assim, eu acho que foi o meu ápice, assim, de aluna péssima, porque eu sentava lá atrás, eu não prestava atenção, assim, eu não me perguntava o que a gente tava dando na matéria, eu não sabia. E, assim, pra mim tava tudo bem, porque ia dar certo no final, sabe? Eu tinha muito essa mentalidade. E até que chegou um teste de matemática, eu olhei pro teste e falei, caraca, que é isso? Eu não sei nem que matéria é essa. E aí veio outro teste, e mesma coisa, eu falei, caraca, tem alguma coisa errada. Eu não posso continuar assim. E aí, essa foi um pouco um baque, assim, que eu tive, assim, porque eu nunca tinha ficado de recuperação. Eu achei que eu nunca ia ficar de recuperação. E aí, chegou essa recuperação, eu falei, caraca, meu Deus, e agora? E aí, inclusive, eu não recuperei a minha nota nessa recuperação, porque eu ainda, tipo, não... Eu tava ainda nesse de, não, vai dar certo, porque sempre dá certo. E aí, começou um novo trimestre, e eu falei, não, tá, agora eu não posso ser mais essa pessoa que vai sentar lá atrás e não presta atenção. Então, assim, eu comecei a sentar um pouco mais pra frente, parcialmente forçada, porque o lugar era marcado, a professora que me botou lá. Mas, assim, eu comecei a sentar na frente, e isso ajudou também a não me distrair, então eu conversava menos. Eu não vou dizer que eu comecei a estudar mais, porque eu acho que o estudo mesmo regular começou a vir depois, porque isso foi uma coisa que eu tive que construir um pouco mais. Mas, assim, só de prestar atenção, de eu saber o que estava sendo dado, fazer os exercícios em sala, começou a fazer efeito, sabe? As minhas notas, assim, foram de... Acho que eu tirei... Eu lembro até hoje. Foi 5 e... Não, 5 não. Foi 6 e 5. Eu tirei 6 e 5 no primeiro trimestre, e no segundo trimestre eu tirei, acho que 9,2, 9,1, por aí. E foi só, assim, de realmente estar presente na aula, sabe? De se importar mais com o conteúdo que estava sendo dado. E desde então, assim, eu comecei a ter um pouco mais de
de preocupação, assim, com o estudo. Ainda assim, como eu disse, eu sou uma pessoa que procrastina muito, então não era perfeito. Mas eu comecei a tentar me empenhar mais, sabe? E, assim, eu tive muita sorte, que o meu colégio era excelente, assim, eu não tenho o que reclamar. Então, assim, eu consegui construir uma base muito boa, sabe? Eu tive essa virada de chave antes do meu ensino médio, que eu sou muito, muito grata, porque se isso tivesse acontecido no meu ensino médio, eu acho que teria sido bem caótico. Mas, então, assim, eu entrei no ensino médio já com a cabeça de, não, eu preciso prestar atenção, eu preciso estudar. Porque, assim, eu já entrei sabendo... Eu sei que eu quero medicina desde acho que o meu 7º ano. Então, assim, eu já entrei no meu ensino médio com a cabeça de que, o que eu tô aprendendo agora, eu preciso saber, pelo menos até eu passar no vestibular. Então, assim, eu preciso estudar e, assim... Eu não vou dizer que, não, a minha preparação, eu fiquei da mesma forma do 1º ao 3º ano, sabe? Estudando todo dia, não foi. O meu 1º ano e o 2º também... foram anos em que, assim, eu me empenhei mais pra tentar não esquecer a matéria que eu tava aprendendo. Principalmente de matérias que eu gostava, o que também ajudou, né? O fato da UERJ ser biologia e química, basicamente, ajudou muito, porque são matérias que eu gosto. Então, assim, eu consegui focar, assim, nisso e não esquecer, assim, a matéria, sabe? Uhum. Uma coisa que é muito legal que você fala, Rafa, e que eu já conversei com o Alcides algumas vezes, é sobre essa virada de chave no oitavo e no 9º ano, principalmente. Isso eu queria saber do Alcides, cara. Como educador, principalmente pros pais que estão assistindo a gente aí, o quão importante é esse final do ensino fundamental 2, antes de entrar efetivamente no ensino médio, sabe? A Rafa deu sorte. Você não acha? Sim, com certeza. A Rafa deu sorte dessa ficha ter caído ali no 8º ano. Essa observação é muito importante. Fosse mais tarde, seria difícil ter acumulado uma base boa o suficiente para se apoiar nela e construir a aprovação. Eu diria que o 8º ano ali é muito decisivo. É muito difícil, se a pessoa começar o 9º ano muito perdida. Rafa, você foi uma aluna perfeita? Com certeza não. Com certeza não. Ninguém precisa ser. Mas, assim, o 8º ano eu acho muito decisivo por conta do 9º. Os últimos ajustes ali, para não ser um aluno ruim, precisam ser feitos no 8º ano. Se a pessoa começar o 9º ano como um aluno ruim, relapso, largado, como a gente vê com muita frequência, é muito difícil se recuperar depois. Porque vem o ensino médio e a pessoa começa a correr atrás do prejuízo no ensino médio. E aí é muito difícil. Porque a base do conteúdo não vai ficar bem feita. Uma base bem feita do conteúdo... De novo, a Rafa passou sem gabaritar nenhuma das provas, fazendo notas muito boas, só foram possíveis de serem construídas em 1 ano no 3º ano, porque havia uma base sobre a qual construir. Você não acha que é isso? Com certeza. Se não tivesse essa base, não dá, porque falta o fundamento mínimo para você construir depois. Não dá, já era, não tem como. Eu acho que, assim, essa virada de chave é muito interessante, que você falou do 9º ano. Meu 9º ano foi um pouco atípico, né? Porque eu peguei ele na pandemia. E pra mim foi uma forma diferente de uma virada de chave. Uma virada de chave diferente da que eu tive no 8º ano. Porque no 8º ano foi mais uma de... não, eu preciso prestar atenção, eu preciso estudar minimamente, senão eu vou mal, eu vou repetir de ano, enfim. Foi o susto, o 8º ano. Exato, foi o susto. No 9º, foi um momento em que eu desenvolvi realmente um amor por aprender. Porque, assim, eu tava em casa, eu não tava fazendo nada. Eu não vou dizer que, assim, eu fui uma aluna exemplar durante a pandemia, porque eu não fui. Eu acho que poucas pessoas foram, né? Porque ter que assistir aula online todo dia é realmente complicado. Mas, assim, foi um momento em que eu não tava fazendo muita coisa e eu consegui... Assim, o meu tédio me levou a querer aprender, sabe? Então, assim, foi um ano em que eu queria aprender qualquer coisa. Assim, foi um ano em que eu tentei aprender latim. Falhei, mas eu tentei. Sabe? Eu tentei aprender coisas diferentes, não só de colégio, sabe? Eu tentei achar coisas diferentes pra fazer, por conta de não ter nada, assim, ficar o dia inteiro em casa. Então, eu cheguei no 1º ano, não só com a cabeça de, caraca, eu preciso estudar, senão eu tô ferrada,
Mas, pô, eu quero estudar, eu quero aprender isso. Eu acho que esse 9º ano foi importante pra mim nesse sentido, em que eu realmente ganhei um gosto por o que tava sendo ensinado, sabe? Porque antes era mais só, não, eu preciso aprender porque eu vou precisar no vestibular. Eu entrei no 1º ano com a cabeça de, pô, é importante porque é importante, é interessante, é legal saber isso. Então, isso me ajudou também, porque eu acho que quando você gosta do que você tá aprendendo, é muito mais fácil fixar, é muito mais fácil de você se forçar a estudar também. E veja, esse discurso da Rafa não é, a Rafa pode confirmar, e não tem intenção de ser e não pode ser um discurso de, mas se eu não gostar de algo, eu não devo estudar. A Rafa vai estudar muita coisa na faculdade da qual ela não vai gostar. Óbvio. E vai ter que estudar. Mas isso não impede de haver uma busca, e aí tem que haver isso muito forte em nós, professores, no colégio, em tornar o aprendizado interessante. Quão desesperado está por aprender alguém que comece a estudar latim? Eu vou conversar com quem? Ninguém, é uma língua morta. Então, você percebe, João, que ali é uma demanda por aprendizado? Totalmente, cara. Eu quero aprender. Gritando. Meu parceiro, eu quero aprender qualquer coisa, vai. Ensina Japonês aí. eu não vou conseguir ler as figurinhas. Então, deixa eu aprender latim. E veja, e como isso desperta um gosto pelo aprendizado. De novo, não se enganem. O discurso do fazer o que ama é muito legal, mas deve funcionar muito mais, sei lá, pro Jay-Z do que para mim. Que esse cara deve fazer mais o que ama. Você tem que aprender a amar o que você faz. Mas uma coisa não compete com a outra. Você pode tentar amar o que você faz, independentemente daquilo ser natural, não criar esse amor, mas nada impede de você colocar prazer no que está fazendo. Isso só ajuda. Sim, com certeza. Quão mais agradável era para você estudar química e biologia do que estudar física ou matemática? Com certeza. Assim, eu não vou dizer que eu gostava de aprender tudo, óbvio. Mas, assim, eu comecei a gostar, mesmo das coisas que eu não gostava, eu comecei a ter, assim, um apreço por elas. Tipo assim, isso aqui é interessante. Não é o que eu gosto, mas é interessante. É isso. Mas óbvio que, assim, tinham matérias que pra mim não dava também, assim. Por exemplo, física, assim, eu sempre fui travada com física, nunca gostei muito. Mas, assim, eu tentava ver, assim, da forma mais positiva possível. Nem sempre funcionava, mas eu tentei. Mas você tentou, não tentou? Fazia, não jogava Sim. pro lado. Porque depois que você começou a construir essa percepção da necessidade de construir mesmo uma bagagem acadêmica, ainda que você não gostasse e tivesse muita dificuldade em física, você sabia que tinha que fazer. Sim. Então ali no 1º e no 2º ano e no 3º ano do ensino médio, você estava fazendo. Ainda que não fosse igual, estudar latim no 1º ano do ensino médio, sei lá. Cara, isso aqui é um saco, tô estudando física, é muito difícil, não sei, não tô conseguindo fluir. Mas ainda assim você batalhava para fazer. Porque, é uma coisa que a gente fala, o estudante que tá se dispondo a passar para medicina na faculdade federal, faculdade pública, ele tem que ser profissional. E eu acho que, queria até saber do Alcides, eu acho que você construiu um profissionalismo seu na sua trajetória. Total. E aí vejam, vocês imaginam a Rafaela com todo esse cenário de muita maturidade, muito autoconhecimento, um pragmatismo e uma pressa de alguém que queria passar naquele ano. Então, certamente no início do 3º ano, a Rafa pensou, eu vou me dividir entre o Enem e o ERJ, sendo 100% para o ERJ e 0% para o Enem. Essa... Qual a chance, Rafa? Sentido. A Rafa precisava de um plano para ela. Isso, faz todo sentido que, diante dessa trajetória que ela contou até agora, que tenha sido assim. Rafa, o seu conselho para quem está te ouvindo é esqueça o Enem? De jeito nenhum. Isso. Cuidado, vocês estão vendo o plano Rafa Braga. A Rafa sabia que para ela ter chance de passar no 3º ano era o ERJ. Provavelmente sim. Era o ERJ. Não tinha como. Imagina na prova do Enem você construir ali ciência da natureza, dependendo de física. Matemática com 45 questões. Linguagens com o peso que tem. Você, além da falta de aptidão natural para essas matérias, você vai precisar dividir o seu tempo em mais frentes, o que para quem quer conseguir em menos tempo é muito difícil. Sim, com certeza. Assim, foi parte do motivo de eu ter escolhido a UERJ também. Porque, assim, até o meu 2º ano, na minha cabeça, era o Enem. Eu nem... Assim, eu sabia que a UERJ existia,
Mas eu nem sabia direito que tinha uma prova diferente. Eu fui descobrir isso no meio do meu segundo ano, assim. Foi porque comentaram que existia, assim. Mas eu nunca me toquei, assim. Eu nunca tinha parado pra pensar. Pra mim, era fazer o Enem e passar pelo Enem e é isso, acabou. Por isso que no meu primeiro e segundo ano, na minha cabeça era, não, eu preciso saber tudo um pouquinho. E construir essa base íntegra, né? Mas aí chegou no final do segundo ano e eu fui fazer o Enem e eu fiz a UERJ, eu me inscrevi na UERJ também, que na época ainda era o exame único, né? Mas enfim, eu fiz essas 2 provas no final do meu segundo ano, minha primeira vez fazendo. E eu fiz o Enem e eu saí destruída. Assim, eu achava... Eu já tinha feito simulados, mas ainda assim na minha cabeça, o Enem não ia ser grande coisa, porque assim, o conteúdo das questões... Em geral, assim, principalmente linguagens, não é, assim, um conteúdo... não é conteudista. Tem muita interpretação. Matemática, assim, em geral, é uma matemática bem baseada em interpretação, em lógica. Então, na minha cabeça, eu falei, é tranquilo. Eu consegui recuperar minha matemática, então, assim, no meu ensino médio, as minhas notas de matemática eram boas, eu comecei a gostar de matemática, inclusive. Então, assim, na minha cabeça, tava tudo certo. Eu cheguei no Enem e, assim, caraca, eu levei um baque absurdo. Porque era uma prova longa, eram questões, não eram conteudistas, mas eram questões muito longas. E, assim, muito fácil de eu errar alguma coisa por falta de atenção. Eu sou uma pessoa com muito problema com falta de atenção, é muito fácil me distrair. Então, assim, eram questões muito simples que, às vezes, eu errava as questões mais fáceis possíveis, porque eu errava na interpretação. Eu acabava acertando questões difíceis, mas chegava nas fáceis e eu interpretava errado. E assim, eu saía destruída. Eu lembro que quando eu saí da prova do primeiro dia, eu tinha levado uma garrafa d'água, né? E essa garrafa, eu cheguei destruída, eu me joguei na cama. Quando eu voltei do Enem, ela caiu embaixo da minha cama. Ela ficou 2 meses lá embaixo da cama. Eu não voltei pra pegar essa garrafa. Porque assim... Sei lá, foi uma sensação... Eu saí destruída do Enem, destruída. E aí, eu já tava desesperada. Falei, caraca, isso é minha realidade pro 3º ano. Ferrou. E aí, eu fui pra prova da UERJ. E foi um sentimento completamente diferente. Completamente. Primeiro que, assim, que ajudou que era de manhã. Não era de tarde. Então, assim, eu não saía da prova sentindo que, caraca, meu dia acabou aqui. Eu vivi o meu dia inteiro em função dessa prova. Na UERJ, não. Eu fiz de manhã e eu tinha o dia inteiro ainda. Então, eu fiquei muito menos cansada. A prova em si eram questões mais diretas. Eu não senti que a prova tava tentando me enganar. E, assim, era mais conteúdo, mas eu tinha base pra responder, sabe? Então, assim, o fato de ser direto, de cobrar um conteúdo que poderia, às vezes, ser um pouco mais complicado, questão de cobrar mais de você realmente ter a matéria ali. Mas pra mim, assim, foi muito mais... Eu fiz a prova muito mais leve. Assim, muito mais leve mesmo, assim. Tinham questões, assim, que eu fazia feliz, assim. Eu comecei a sorrir no meio da prova. Porque, assim, aí eu olhei e falei, caraca, é isso. E aí, depois disso, que eu fui saber que antes a UERJ era discursiva. E eu falei, pô, cara, ia ser tão bom se fosse discursiva de novo. Porque, assim, o meu colégio foi grande parte da minha formação foi fazendo provas discursivas. Então, eu já estava acostumada com prova discursiva e eu gostava. Porque, assim, você pode escrever o que você sabe? Você não precisa se basear nas respostas que eles te dão ali pra você escolher. E que pra mim, assim, eu não vou dizer que eu tinha dificuldade com fazer questões objetivas, porque não era dificuldade. Mas eu gostava mais de fazer discursiva. Para quem é distraído, a prova objetiva é pior. Sim. Porque a prova objetiva, especialmente a do Enem, ela é construída para plantar o distrator. Esse relato da Rafa ilustra muito bem a diferença da prova objetiva e discursiva. Para quem é mais distraído, a prova objetiva é particularmente mais difícil para quem é mais distraído, mas mais ainda, o relato da Rafa ilustra perfeitamente a diferença de modelo de construção de prova do Enem para a UERJ. A prova do Enem é uma prova que é construída para plantar distratores. A questão é feita, o enunciado particularmente é feito para, não vamos usar a palavra induzir, não é o caso, a questão tem resposta, mas para criar oportunidades de erro para que o candidato escolha certos distratores que estão ali para isso. Sim.
Isso é o Enem. Vamos deixar claro, o Enem é assim para a Rafa e para todo mundo. Sim, com Não é certeza. injusto, mas é esse modelo. A UERJ é o contrário disso. Ela poderia ser só diferente, ela não é. Ela é o contrário disso. É uma prova que tem a intenção de ser muito clara, apontar numa direção e pode vir atrás de mim confiando que se parece que eu quero que você faça isso, eu quero que você faça isso. Quando se é mais novo, faz muita diferença. Um dos aprendizados mais importantes para se lidar com o Enem é conviver com uma prova assim, conviver com uma prova em que o enunciado é malicioso. Malicioso, eu estou dizendo aqui em tom pedagógico, mas eu imagino quando a Rafa diz o que ela sentiu no Enem do final do segundo ano. O Enem deve ter atropelado você, Rafa. Sim, com certeza. Assim, foi um baque muito grande. Porque, assim, eu sempre tive muito essa mentalidade. Ah, não, no fim vai dar certo, eu vou passar. Só que, assim, eu não tinha noção do que era, sabe? Ali fica uma percepção do quanto o fim está distante. É, sim. Eu vou passar no fim, mas esse fim parece muito longe. Com certeza. Se eu tiver que vencer essa prova, eu vou ter que me reinventar como aluna. Sim. É isso. Para uma aluna como para uma aluna como a Rafa, talvez outros alunos fossem diferentes. O Enem não é fácil para ninguém. Eu quero entrar nisso. Mas para uma aluna como a Rafa, ela teria que se reinventar como aluna. Pensem se fazia sentido. Com o plano da Rafa de passar no terceiro ano, apostar no Enem. Não fazia nenhum sentido. Nenhum sentido. Quero parabenizar de novo você, porque foi de um autoconhecimento, de uma maturidade, assim, fora da curva para alguém com uma idade tão pequena, de verdade, cara. Obrigada. A Rafa tem 15 anos agora. Ela completou 15 anos agora. Acabou de completar. Ela veio direto, inclusive, da valsa dos 15 anos. Mas tem uma coisa aí, Alcides, que é uma história muito coerente. Tudo que a gente tá ouvindo aqui, tá conversando aqui. E é a história da Rafa. Isso. Exato, da Rafa, que fique claro. E por que eu tô falando que é coerente? Porque essa percepção dela sobre o Enem é uma percepção que somente alguém que foi aprovado antes de passar pelo Enem, por uma faculdade sem ser do Enem, pode ter do Enem. Você não vai ver uma pessoa que passou pelo Enem, viveu o Enem, falando que o Enem é uma prova, tipo, como você falou, sabe? Que, matemática é muito mais a interpretação. Você não vai ver, cara. Porque o conhecimento sobre o Enem, isso não tô desmerecendo de verdade, nem um pouco. Uhum. Acho que feito o que você fez é um negócio incrível. Mas a pessoa precisa vivenciar o Enem pra entender. Então, talvez você que esteja vendo aí e pense, cara, o que essa garota tá falando? Entenda, ela não precisou ficar mais de um ano, mais de 2 anos. Ela passou direto, entende? Então, é uma outra percepção. Você percebe isso também, Cid? Não, eu inclusive queria perguntar para a Rafa se foi particularmente motivador o quero passar esse ano para não ter que lidar com o Enem do tipo assim, cara, se eu passar esse ano, eu não preciso ser atropelada de novo até me reinventar. Sim, com certeza. Parte do motivo foi porque, cara, eu morri de medo do Enem. Essa é a verdade. Porque, assim, eu achava que se eu estudasse, eu iria conseguir passar pelo Enem. Eu achava que, assim, se eu tentasse, eu iria conseguir. Mas eu sabia que ia ser uma trajetória muito mais longa. E ia ser mais desgastante. Isso. Muito mais desgastante. E foi também um motivo de eu ter escolhido focar na UERJ pro meu terceiro ano. Porque, assim, eu só tinha que focar em 2 matérias, mais redação, né? Mas só tinha que focar em 2 matérias pra discursiva. O exame objetivo, assim, como eu já tinha feito o exame único da outra vez, óbvio que não era igual, mas, assim, eu tinha uma ideia de como era. E eu consegui relativamente bem no exame único no ano anterior. Eu acho que eu acertei 45 questões. Então, eu falei, se eu tirar 45 de novo, eu conseguiria meu A. Então, assim, eu já tava com essa leveza de que, tipo, eu acho que o A ali eu vou conseguir. E depois é só biologia e química. Esse ponto é muito importante. Porque a insegurança sobre o A poderia ter feito a Rafa gastar fevereiro, março, abril, maio e começo de junho batalhando em outras frentes, como física, matemática, linguagens humanas, o que tiraria energia e tempo e esforço de biologia, química e redação. A tranquilidade em relação a tranquilidade construída pela Rafa, mérito dela, e são 2 méritos aí. A tranquilidade em si, a Rafa é tranquila, isso que vocês estão vendo é a Rafa. Você sente aí que tem um astral
tranquilo. Tá lá em cima a energia aqui hoje. Não, de verdade. Tá ótimo. A pessoa acorda comercial de margarina mesmo. A única pessoa que não deve ter percebido essa alegria da Rafa é a garrafa d'água que tá lá. Que tá embaixo dessa cama. Atenção, mãe da Rafa. A garrafa d'água que tá sumida tá embaixo da cama dela. É só procurar embaixo da cama. Então, tem a tranquilidade em si. Tem gente que é mais confiante. Tem gente que é mais tranquilo. Dá para perceber a confiança na narrativa da Rafa. Se a Rafa não tivesse acreditado que era possível, ela não teria passado. Porque foi muito lanche que deixou de ser comido em muito recreio para que ela pudesse aprender. E uma base que ela construiu. Porque também a Rafa não é doida, não é uma confiança maluca. Ela sabia que ela ia tirar o A. E provavelmente era uma confiança maior do que ia tirar, de que ia tirar A, do que de que ia fazer 58, 57 acertos de 60 no exame de qualificação. Com certeza, assim. E assim, só eu acho importante falar, assim, que assim, eu tinha uma confiança grande de que ia dar certo, mas assim, não foi o tempo inteiro, sabe? Eu me comparava muito, muito mesmo. Porque eu via, assim, as outras pessoas da minha turma que queriam medicina e, caraca, eu via eles estudando muito, muito mesmo, assim. Eu ficava pensando assim, nossa, eu tô aqui em casa... essa outra pessoa deve estar estudando. Eu não tô estudando. Essa pessoa, eu fui lá eu resolvi me dar uma pausa nesse recreio pra comer. Essa pessoa não pausou. Ela tá estudando. E eu ficava muito nervosa. Eu ficava nervosa pensando, caraca, tem gente no cursinho que já sabe esse conteúdo e eu não sei. E eu ficava sempre assim, eu sempre achava que as outras pessoas sabiam mais que eu porque elas estavam estudando mais ou mais tempo que eu. O que é também uma realidade. Provavelmente tem pessoas que sabiam mais que eu e acabaram não passando. E assim, isso ficava na minha cabeça muito. Eu falo, caraca, como é que eu vou passar se tem gente que sabe mais que eu, que gente que tá estudando mais que eu, que gente que tá estudando sei lá quantas horas por dia. E assim, isso me deixava nervosa. Mas eu aprendi a tentar ignorar isso e focar no resultado. Focar no que tava na minha frente, assim. Quais eram as notas que eu tava tirando nas provas antigas. Como eu tava me saindo. Porque não importa quantas horas eu tô estudando, se quando eu faço a prova eu tô indo mal. Então, assim, eu olhava e eu falava, tá, essa prova foi boa. Com essa nota, se eu continuar assim, vai dar certo. Então, não importa se eu não estudei tal dia, se a outra pessoa tá estudando dessa hora e eu não, se essa pessoa tá fazendo tal coisa e eu não. Se tá dando certo no papel, então é porque tá dando certo. Então, assim, eu tentei me prender a isso, sabe? Porque senão eu ia enlouquecer. E não é pra dizer que sempre deu certo, porque aí eu pegava uma prova mais difícil, eu ia mal, e aí eu chorava, eu ligava pro meu namorado desesperado, falando, não, eu não vou passar, eu vou desistir da medicina. E assim, porque assim, era uma confiança que se baseava nos resultados, né? E se eu não tinha esse resultado, eu me desesperava. Mas foi um jeito que eu encontrei de, assim, não me desesperar tanto, eu acho. Eu acho também. Você vê, a pessoa muitas vezes se engana de que alguém é tranquilo, fulano é tranquilo. Ninguém é tranquilo o tempo todo. Sim, com certeza. A pessoa que você vê como tranquila é a pessoa que, nos momentos de desespero, consegue achar uma saída e se controlar. Ninguém é tranquilo o tempo todo. A Rafa é muito confiante e teve confiança. Não, duvido que tivesse tido confiança. Eu duvido que a Rafa tenha tido confiança por uma semana inteira seguida sem nenhum sobressalto. É improvável, não. Porque vão acontecendo coisas. O que é bacana aí é a capacidade de superar. Totalmente. A capacidade de superar. Começa a ficar desesperada, começa a ficar nervosa, e aí para e diz, isso, assim não vai dar certo. Se calma, eu não conseguir, nervosa é que eu não vou conseguir mesmo. E uma pergunta que eu queria fazer para a Rafa, você falou uma coisa da qual eu discordo. A narrativa é sua. Sim. Eu só estou pontuando pela sinceridade e transparência do nosso relacionamento que eu discordo. Quando você diz, deve ter gente que sabia mais do que eu e não passou. Não sei, Rafa. E vou te dizer por que eu não sei. Porque a prova que aprovou você é uma prova que mede conteúdo. Você não passou no Enem, no talento de prova. Você passou para a UERJ. É uma prova em que o objetivo é medir conteúdo. É uma prova que necessita menos profissionalismo do candidato, sim? Totalmente. E mais conteúdo do candidato. Claro que é um conteúdo para a UERJ, você tem que saber como é, mas você sabe bastante. Sim. Porque você não teria tirado as notas que você tirou
numa prova discursiva da UERJ, que é bastante conteudista, na prova de 2024, que foi uma das melhores provas da UERJ, dos últimos anos foi a melhor, e eu não estou considerando os anos em que não houve prova, eram só questões objetivas. Em que momento a aula gravada, como você assistiu, a aula assíncrona, ela tem menos interação e ela tem mais conteúdo? A Rafa sobreviveu a 1 ano assistindo as minhas aulas gravadas, que tem uma duração teórica de 3 horas e uma duração real de X horas. Em que momento você sentiu que você estava crescendo no conteúdo e que você estava dominando o conteúdo e que, cara, pelo conteúdo vai dar? Olha, eu não acho que teve um momento específico, assim. Eu fui mais vendo, assim, a minha progressão das notas. Porque eu comecei a fazer prova mesmo, discursiva da UERJ, prova antiga, eu acho que foi depois de julho. Porque, assim, eu passei esse primeiro semestre construindo, assim, conteúdo e indo, assim, devagar. Eu não tava estudando super rápido, num ritmo muito rápido. Era um ritmo constante, mas não era um ritmo frenético. Até porque eu não queria me cansar antes da hora. E, assim, eu fui construindo esse conteúdo e chegou julho e eu falei, tá bom, agora eu tô com conteúdo bom. Eu achava que eu tava com conteúdo bom pra fazer a prova, fazer uma prova antiga. Observem isso. Cara, isso é de uma inteligência que não é comum, João. Se a Rafa tivesse pego provas da UERJ para fazer em fevereiro e março, ela teria estragado a prova. Exatamente. Desperdiçado a prova. Porque não tinha conteúdo para fazer. Sim. Ia fazer, ia botar quase nada na prova, ia ver o gabarito, e aquela prova estava estragada. Ela desperdiçou a prova. A Rafa se qualificou antes de começar a fazer as provas antigas. Eu não pude deixar de pontuar isso. Desculpa, Rafa, continua. Não. Então, aí eu fiz uma... Não, mentira. Eu fiz uma logo antes das férias. E não foi nem fazer. Eu falei, vou olhar pra eu ter uma noção de como é que é a estrutura. Aí eu olhei, eu vi, isso aqui eu conheço, tal, enfim. Ok, parou aí. E aí, quando voltou das férias, aí eu realmente comecei a fazer, realmente. Eu peguei a primeira prova e eu fui fazer e eu falei, caraca, eu não tava tão bem assim quanto eu achei que eu tava. Eu tava aqui construindo aqui minha base, chegou lá e eu falei, nossa, tem muita coisa que eu ainda não sei. A parte de reações orgânicas eu não tinha visto ainda. Porque é importante falar, assim, eu tava assistindo a gravada, mas eu tava num ritmo muito mais lento do que as aulas estavam saindo. Porque, assim, eu tinha um tempo limitado, né? Tinha um colégio e algum lanche a Rafa tinha que fazer durante o dia, senão ela ia desmaiar na sala de aula. E como eu já tinha falado antes, eu não sou boa em estudar em casa. E as aulas eu assisto em casa. Então, assim, eu não conseguia assistir as aulas, tipo, assistir uma aula inteira no mesmo dia. Geralmente, eu falava, essa semana eu vou assistir essa aula. E aí eu passava a semana inteira assistindo. Eu assistia um pouquinho nesse dia, aí eu pausava. Aí eu assistia, e aí depois que eu terminava, aí eu esperava um dia, eu fazia a apostila dos exercícios. E aí, enquanto eu tava fazendo a apostila, eu assistia outra aula. Então, assim, era um ritmo muito mais lento. Tanto que, assim, tiveram aulas que eu não conseguia assistir. Mas, Rafa, foi um ritmo mais lento que funcionou pra você. Sim, com certeza. É isso. Ou era melhor ter assistido de qualquer jeito, só pra dar o check de que assistiu. Sim. Não, óbvio. Assim, eu reconheço isso. Em nenhum momento, assim, eu questionei de, eu tô deixando de assistir essas aulas e isso vai ser um problema. Não, porque, assim, eu deixava de assistir aulas que eu sabia que eu tinha um mínimo de domínio, sabe? Que eram matérias que eu tava dando naquele momento no colégio. Tipo, acho que eu não assisti nenhuma aula de ecologia, por exemplo, porque foi uma matéria do terceiro ano. Inteiro, praticamente, foi ecologia. Eu falei, não vou assistir uma aula extra de ecologia, porque tem outras aulas que eu preciso assistir e que eu preciso mais. E aí eu fazia só a apostila, por exemplo. Eu nunca deixei de fazer as apostilas. Apostilas eu sempre fazia. Mas... e tudo isso pra dizer que, assim, eu tava atrasada nessas aulas, então eu não tinha terminado o conteúdo. Porque eu acho que vocês terminam o conteúdo no meio do ano, né? Uhum. Eu não tinha. E aí, quando eu cheguei nessa... A prova da UERJ sem reações orgânicas... Pois é. Uma pitadinha de Enem na sua vida ali. Ela passa o carro em cima de você sem reações orgânicas. Não cai uma reação, não cai esterificação de Fischer, não é uma questão de reações orgânicas. Pois é. Então, assim, como eu não tinha o conteúdo inteiro, aí eu levei um sustinho. Assim, eu falei, caraca, não tava tão bem assim. E aí eu dei uma pausa. Eu falei, não vou fazer essas provas agora. Eu vou pegar as de vassouras. Porque as de vassouras, eu peguei uma pra fazer VA. É um pouco mais simples. Uhum. Eu vou começar nessas mais simples, que eu consigo fazer mais questões.
E depois, quando eu tiver um pouco mais segura, eu volto pra UERJ. Porque eram muito poucas provas. São o quê? Não lembro quantas eram, mas era uma quantidade muito pequena de provas. Eu falei, pô, se eu pegar... vou fazer uma por semana, eu vou acabar faltando 3 meses pra UERJ. Não vai dar certo, eu vou ter que refazer a prova, que eu não vou ganhar nada, não vou ganhar muita coisa extra refazendo as provas. Então eu comecei a fazer da Severino Sombra, e aí eu fiquei um tempo fazendo, acho que eu fiquei um mês, assim, ignorando as provas da UERJ, fazendo só da Severino Sombra. E aí, isso eu ia ganhando conteúdo novo, né, porque apareciam questões que eu não sabia, eu continuei estudando, fazendo as aulas do Mini, continuei estudando pro colégio, e aí... Quando eu já ganhei um pouco mais de confiança, eu falei, tá, agora eu vou voltar. Mas eu voltei num ritmo lento, assim. Eu fazia, fazer uma prova essa semana, aí eu vou passar umas 2 semanas fazendo mais Severino Sombra, fazendo outras provas. Aí eu fui tentando espaçar, porque eu queria que sobrasse prova pro final do ano. Eu queria que sobrasse pra aquele último mês antes da UERJ. Então, assim, eu fui tentando achar outras provas discursivas por aí. Eu peguei o PISME pra fazer, peguei a FUVEST, mas em busca de, assim, conteúdo. Quais eram as lacunas que estavam faltando que eu não sabia. Porque eu tinha um pouco esse medo também, de assim, eu tô deixando de assistir algumas aulas porque eu acho que eu sei. Mas será que tem alguma parte dessa matéria que eu não sei e eu não percebi? Então, eu procurava questões discursivas, máximas questões discursivas possíveis, na busca de, será que tem alguma lacuna nesse conteúdo e eu não tô sabendo? Que se tiver, aí eu retorno pra essa aula. Então, assim, E aí foi basicamente isso, assim. Você percebe um pensamento de quem tá checando o que tá fazendo? Totalmente. E um pensamento racional de eu não tô pronta para fazer a UERJ discursiva, deixa eu ir fazendo vassouras, que eu vou melhorando, eu vou me qualificando, e aí eu vou chegar na UERJ discursiva. A Rafa tem uma consciência, uma autoconsciência ali muito forte para a idade dela. E muito bacana ver essa... Cara, essa consciência sua transparece aqui na conversa. De verdade. É nítido, sabe? Quem tá assistindo a gente consegue perceber que você é uma pessoa muito consciente sobre o seu processo. E que deu certo, cara. Olha a camisa que tá aí, sabe? Sim. E isso é uma oportunidade muito enriquecedora, porque por vezes o cara ele não tem a consciência, principalmente ali, cara, 3º ano, 2º ano, ensino médio, o cara não tem a consciência do que ele tá vivendo. Vou fazer isso aqui, vamos ver o que daí, e vou fazer isso aqui, não sei. Não, cara, calma, sabe? Acho que você teve isso. Você teve a calma de olhar e falar, não é hora ainda, vou por outro caminho aqui, e daqui a pouco vai chegar a hora. Não é hora ainda, e assim você foi construindo. E eu queria entender um pouquinho mais, principalmente porque deve ter muita gente curiosa aí, como é que foi conciliar o colégio com o curso? Você falou que assistia a aula ao longo de uma semana, porque você escolheu a UERJ, você teve essa possibilidade, foi uma escolha acertadíssima, cara. A aprovação diz por si só. Mas queria que você compartilhasse como é que era um pouco da sua rotina, ter que conciliar o colégio e o curso, se em algum momento o colégio ficou um pouco de lado, principalmente chegando ali perto das provas, como é que foi? Então, eu tive muita sorte de que, assim, os professores do meu colégio eram maravilhosos, assim, as aulas eram muito boas, então em nenhum momento eu senti, por exemplo, que eu tinha que deixar de estudar pelo colégio pra estudar pelo curso, sabe? Eu sentia que as duas coisas estavam andando juntas. É óbvio que em algumas matérias isso acabava não seguindo tanto por conta de eu estar focando na UERJ mesmo. Então, assim, tinham matérias, por exemplo, filosofia, que, assim, eu não ia precisar tanto assim pra UERJ, talvez só no exame de qualificação, que nem é, assim, né? Só seria no início do ano. Então, assim, essas aulas em que eu não necessariamente iria precisar pra fazer o exame discursivo, eu tentava prestar atenção o máximo possível, porque é o que eu falei, eu gostava de aprender, eu queria saber sobre. Mas tinha momentos em que eu falava, tá, essa aula eu não vou poder prestar tanta atenção, eu vou ter que ficar fazendo as apostilas de exercício, que era o que eu mais fazia. Eu já levei algumas broncas na aula, inclusive, porque eu não tava prestando atenção, eu tava fazendo a apostila. Mas era o tempo que eu achava, sabe? Era um tempo em que eu não procrastinava tanto, e eu conseguia fazer, porque, eu não sei, o barulho me acalmava, de certa forma, porque, assim, era muito barulho, mas nenhum barulho distinto, era gente conversando, e, assim, aí eu conseguia ficar lá fazendo. Eu sentia que, assim, que o cursinho e o colégio estavam se complementando um ao outro, sabe? Então, assim, eu usava
muitas apostilas, porque não tinha tanto exercício pra fazer, né? Porque o meu colégio é tradicional, não é focado no vestibular. Então, assim, eu fazia muita apostila pra tentar suprir essa necessidade minha de fazer muitos exercícios. Rafa, e calma no sentido de acalma. Calma é uma palavra muito forte na preparação da Rafa. Porque a Rafa teve calma para lidar até com os momentos em que ela não estava calma. Sim. Calma para olhar para o processo, para olhar para aquilo ali. E a Rafa sabia que talvez não desse. Talvez você não passasse. Sim, com certeza. Isso passava pela sua cabeça. Passava. Assim, eu tentava, às vezes, ignorar um pouco esse fato. E eu Sim. falava, tipo, se isso acontecer, aí eu penso nisso. Sim, ótimo, mas é a sabe? Porque conduta faz todo certa. sentido. É. Eu não preciso antecipar. Isso. Por que eu preciso antecipar? Tá Sim. certíssimo. Mas essa possibilidade existe e paciência. Sim. Aí você vê de novo a consciência, João. É preciso saber que a possibilidade de não passar é uma realidade? Sim. E eu preciso ficar pensando o que eu vou fazer depois? Não. Não. O que vai adiantar? Depois eu penso. Pragmático. É, muito pragmática, muito. Não, assim, isso desesperava um pouco a minha mãe, porque sempre que eu falava, eu não vou estudar pro Enem, eu vou estudar só pra UERJ, eu vou passar, e ela ficava muito nervosa. Porque, assim, ela já tinha tido essa experiência com a minha irmã. A minha irmã fez medicina, ela fez na UFRJ, inclusive, e ela não passou de primeira, ela fez cursinho. E, assim, a minha mãe já tinha tido essa experiência, sabe? Ela sabia como funcionava. A gente já tinha visto outros familiares passarem por isso também. Então, na cabeça dela, assim, eu não ia passar. Tipo, ela até falava, pô, você não tem confiança em mim? Ela falava, cara, não é que eu não tenho confiança em você, assim, eu acredito em você, mas eu sei como é que é, assim, a gente já viu como é que é. Então, ela ficava muito nervosa quando eu falava, assim, que não, eu vou passar, vai dar certo. Ela, pensa bem o que você vai fazer, você tem certeza que você acha que é uma boa ideia focar na UERJ, sabe? Ela tava sempre, assim, com medo, que não era que ela não acreditava em mim, mas ela sabia como é que era, sabe? Então... Eu tive uma conversa muito engraçada com a sua mãe. Muito engraçada. Cara, que relato bacana, cara. Eu não sabia disso. Muito maneiro mesmo. Eu espero que eu possa revelar essa conversa aqui. Em que ela mandou mensagem, ela estava muito nervosa. E aí eu falei, vou te ligar. Era um sábado. Eu estava com a minha filha na piscina. Eu falei, vou te ligar. E aí liguei e aí falei das notas, falei da sua posição ali e falei, a Rafa vai passar. Eu tinha certeza que você ia passar. Depois da prova, já tinha tido nota. Não era anterior à prova. Não dava para ter essa certeza antes. Sim. Dava para ter confiança, Rafa. Eu entendo quando você diz isso para ela. E eu falei, a Rafa vai passar. E aí ela ficou, graças a Deus. Ela ficou muito emocionada e feliz. E aí eu falei assim, mas não fala nada com ela pra gente não antecipar, isso vai deixar ela mais ansiosa. E ela falou, então você não deveria ter me falado. E eu falei, mas você não pode não falar pra ela? E ela falou assim, não, mas a pessoa que é ansiosa sou eu, não é ela. Você não tinha que ter falado, era pra mim. Ela estava muito ansiosa com aquilo ali. E veja, Rafa, se o seu plano desse errado, você iniciaria 2024 muito qualificada para a UERJ, certo? Sim. Mesmo que você não passasse, você iria chegar perto. Sim. E pouco qualificada para o Enem. Com certeza. Então essa aposta precisa ficar clara. Porque muito cuidado. Depois que deu certo... Filho. Pelo retrovisor. É mole. É o chamado profeta do passado. Depois que deu certo, é mole. Se desse errado, a Rafa teria pouco para andar na UERJ e muito para andar no Enem. E seria um 2024 difícil. Sim. A não ser que ela resolvesse apostar de novo em 2024 só na UERJ, o que seria compreensível pela distância que ela estaria das duas, mas Seria uma pressão maior. Seria uma pressão maior e começa a dar um certo nervoso. Você não está remando para uma outra prova importante como a do Enem. Então foi uma decisão, acima de tudo, Rafa, corajosa sua. Você não acha isso? Talvez, sim. Não, eu não acho maluca a decisão. Você dá esse riso seu do tipo, corajosa nada, esse é maluco mesmo. Não, uma decisão muito corajosa sua, Rafa. Muito corajosa. Ainda mais com o histórico da sua irmã. Cara, ouvindo dentro de casa, ainda mais sua mãe, entendendo como é que é o jogo. Coragem, cara. É real. Parabéns, porra. Porque assim, sei lá, eu pensei que, cara, se todo mundo que eu vi ao redor de mim, eu vi o processo, sabe? Eu era muito nova quando a minha irmã passou, mas assim...
eu lembro de, tipo, dela estar estudando. E, assim, eu via... No meu próprio colégio, assim, eu via as pessoas que estavam se formando antes de mim. Eu via a realidade, de que, assim, cara, quase ninguém passa. Eu acho que no ano anterior ao meu, ninguém passou. Eu acho, não tenho certeza. Então, assim, eu tinha plena noção de que isso era uma possibilidade. Eu só escolhi tentar ignorar isso pelo menos por um ano. E se desse errado, aí eu pensava nisso, sabe? Mas se desse certo, deu uma muito certo. pessoa passou. No ano anterior? A Marina. Sim. Foi anterior ao seu? Eu não sei, eu acho que foi Não, ela tá no logo segundo depois. ano agora. É? Foi anterior ao seu. Ah, então tá. Mas era uma pessoa muito fácil de relativizar por ser fora da curva. Tipo, a Marina não conta. Era muito fácil. Assim, Contextualiza aí, cara. Fala quem é a Marina. Pô, nosso telespectador, pelo amor de Deus. Uma pessoa muito, muito fora da curva. Onde é que ela tá, Cid? Fazendo medicina na USP Pinheiros. Era uma pessoa muito fora da curva. Então era muito fácil relativizar a Marina ter passado. Ah, mas foi a Marina. Então, isso de ser muito difícil tirava o peso de você, Rafa? Ou te instigava? de certa forma, tirava, porque eu pensava assim, é esperado que eu não passe. Então, se eu não passar, eu não vou sentir como se eu falhei com uma obrigação minha. Será que eu posso botar assim? Sim, sim. Porque era o que todo mundo esperava que ia acontecer. Todo mundo esperava que não ia dar certo. Então, assim, nesse sentido, eu tinha um peso menor. Porque eu falei, se não der certo, é o que espera. Então, assim, não vai ser tão forte. Mas, por outro, eu ficava, cara, mas eu quero fazer isso por mim, sabe? Eu quero provar que eu consigo fazer isso. Sei lá, da minha cabeça, assim, tinha que ser. Porque eu não sei explicar, assim, eu queria muito. Eu acho que todo mundo quer. Não, mas você acreditou, Rafa. É diferente. Dá pra ver que você acreditou Todo muito. mundo quer, mas você acreditou. Dá pra ver o momento ali, Rafa, em que você dizia assim, não, gente, eu entendo que é difícil de passar. E aí você não dizia, mas pensava, mas eu vou. Você só não sabe, mas eu vou. Sim, porque, sei lá, assim, na minha cabeça eu tinha que ia dar certo. E óbvio que tiveram momentos que eu falei, caraca, não vai dar certo. Tipo, quando eu fiz o Enem, ou quando eu tirava notas baixas nos simulados do Mini, que me destruía um pouco. Opa. Mas... sabe, eu não sei, sempre que surgia essas dificuldades, depois eu via que, assim, que eu consegui passar por elas e deu certo, sabe? Tipo, eu tirava uma nota ruim no simulado, mas aí via outro simulado do Mini e eu ia melhor. Aí... Você via a evolução. Sim. Mas agora eu quero te fazer a pergunta, você vai responder olhando para aquela câmera ali. Tá. Você foi a algum calango no seu terceiro ano, Rafaela Braga? Calango eu fui em todos, mas só teve um. Assim, eu tentei... Eu tentei. Ninguém tá te julgando, Rafa, não tem nada de errado. Você achou o seu jeito de passar, você não... Você passou, cara. Pô, você tá julgando Rafa, quem, mano? e Passou. não é só isso. Faria sentido abrir mão de tudo e não fazer nada e não ter nenhuma atividade física e não abrir mão do tecido e... É esse o plano? É esse o plano? Pois é. Você acha que é esse o plano? Já achei, hoje em dia eu não acho. Que fique claro. Não era, Rafa, não era. Então, assim, óbvio que, assim, tiveram coisas que eu tive que abrir mão. Eu sempre tenho. Mas eu queria fazer esse terceiro ano passar de uma forma leve, sabe? Eu não queria perder a minha experiência de realmente ter um terceiro ano. Eu não queria que o meu terceiro ano virasse... só vestibular e eu não pudesse aproveitar isso, sabe? Eu tô concluindo um ciclo, assim... Eu passei anos no meu colégio. Eu tô desde o pré naquele colégio, sabe? Eu queria finalizar, assim, feliz. Eu queria finalizar satisfeita. Eu queria poder dizer que, assim, cara... Pô, eu aproveitei meu segundo ano. Óbvio, assim, eu não fui em todas as festas que a comissão fez. A comissão de formatura fez, por exemplo. Eu acho que eu fui em 2. E o calango. Todas menos uma. Mas, assim... eu tentei aproveitar, assim, minimamente. Eu ia, assim... Eu não deixei de ir, acho que, em uma festa de aniversário. Porque, assim, pra mim era muito importante, assim, sabe? Eu sempre fui uma pessoa muito... com bastante dificuldade, assim, de fazer novas amizades, sabe? Eu sou, às vezes, uma pessoa um pouco fechada e tímida. E aí, assim, pra mim era muito importante, cara, a festa de aniversário eu preciso ir. Então, eu até, assim, eu já ouvi dos meus pais, assim, calhou de ter 2 festas de aniversário no mesmo final de semana.
E meu pai chegou pra mim, cara, como é que você quer passar pra medicina assim, saindo dessa forma? Mas assim, sabe, pra mim tinham coisas que eu não queria abrir mão. Era festa de aniversário, era assim, sair de vez em quando. Eu não saía sempre, tiveram vários finais de semana que eu fiquei estudando, mas assim, tratar com certa leveza, sabe? E com calma, me deixar ter um tempo de descanso. Óbvio que assim, eu não tive completamente. Eu não fui a pessoa mais ativa em questão de exercício físico, por exemplo, no meu ano. O meu exercício físico foi andar da minha casa até o metrô, do metrô até o colégio e voltar. O que não é o mais indicado. Óbvio. Isso, gente. Aqui, Esse é o plano. Mas não, vamos deixar isso claro. Sim. Você acha que você só teve acertos no seu... Claro que não. Não Claro que gente. não. A gente vem aqui para contar o plano real das pessoas. Para cada um ir tirando o melhor de cada um e aprendendo, entendendo a realidade, é isso. E eu vou dizer, como pai de quem faz aniversário, não falta aniversário das pessoas. Quem faz aniversário, conta que você vá no aniversário. É um momento especial, é o dia da pessoa. Vá ao aniversário. Vá. Você não precisa ficar no aniversário por horas, mas vá no aniversário. Vai, come a coxinha, dá parabéns e dá um abraço na pessoa, fica o tempo que você achar. Mas não falta aniversário. Eu acho que era importante, sabe? Pra mim, só ter essa experiência, assim. Óbvio que tiveram coisas que eu abri mão. Eu abri mão do meu recreio. Para. Por favor, alguém na UERJ, um lanche pra essa menina, pelo amor de Deus. Era pra você comer Ana Maria, tomar um todinho, um lanche, vai. Não, essa minha merece. Não, então, eu até comia. Às vezes eu levava um lanchinho, eu comia estudando. Mas eu passava menos tempo com os meus amigos, sabe? Eu acho que isso pra mim era o pior. Porque o lanche eu comia em 5 minutos, tava tudo bem. Mas assim, eu perdi tempo com os meus amigos. Eu não li tanto quanto eu gostaria de ter lido. Assim, eu até li. Eu acho que eu devo ter lido o quê? Uns 10 livros durante o ano, mas a maioria foi nas férias. Mas assim, eu sou uma pessoa que adora ler. E eu quase não li. Porque não tinha esse tempo. Pra mim, assim, o que foi uma coisa pequena, mas assim, pra mim foi, eu acho que a coisa que mais me deixou chateada de abrir mão foi que, assim, no meu colégio, quando a gente se forma, a gente faz um quadro de formatura, né? Que bota na parede, com a foto de todo mundo. E aí tem o dia da foto. Esse dia da foto foi depois da data do Enem, mas foi antes da data da UERJ. E é um dia que, assim, é um dia muito leve pra todo mundo. A gente bota a nossa camisa polo com a gravatinha e tira foto, e aí sai pelo colégio, visita os professores de todos os anos. Você não foi no dia da foto, Então, Rafa? eu fui, porque eu precisava tirar foto, eu precisava estar no quadro, mas eu só fui tirar foto. Você não curtiu o dia da Eu foto? não curti, assim, as minhas amigas, elas foram visitar os professores de todos os anos, foram andar pelo colégio. Foi um dia baseado nisso, de, tipo, só resenhar pelo colégio, basicamente. E eu fiquei no colégio estudando, porque eu tava tendo aula nesse dia também. Mas aí, como a maioria das pessoas já tinha passado, já tinha feito o Enem e não ia fazer o UERJ, ou não era a prioridade a UERJ, eu tava meio sozinha nessa, sabe? Cara, eu olhei isso e falei, eu não posso ir, eu não posso ter essa experiência de, tipo, de encerramento, sabe? De um ciclo que, pra mim, era uma coisa que eu queria ter feito e eu não fiz. Ia gastar um dia inteiro. Sim. E aí, vejam, uma pessoa que decidiu que ia ter a experiência do terceiro ano e que queria um ano leve, e eu acho muito importante ser um ano leve, ninguém ganha nada com o ambiente ali pesado, e que naquele momento olhou para isso e disse, mas aqui não dá. Principalmente por conta da proximidade com a prova. Sim. Aquele momento ali, Maturidade. aquela reta final... Maturidade. A reta final da UERJ é uma reta final importantíssima. Sim. Você apara arestas ali que são muito importantes na aprovação. A Rafa traçou o plano dela e fez ajustes dentro do plano dela ao longo do caminho, porque faz parte isso. Olha, eu não vou deixar de ir ao aniversário, mas essa festa aqui da comissão de formatura, eu falei brincando que a Rafa faltou uma, foi a 2 festas e queria ter ido a outras. Sim. Lógico que queria, quem não quer? Né? E queria ter curtido aquele ano ali e ver os professores dos anos anteriores. Passou a vida inteira no colégio. São, sei lá quantos anos no colégio, 12, 15 anos no colégio. 15 anos. O plano requer ajustes. Ter a consciência disso, a tranquilidade para fazer isso, sem se desesperar, fazer pequenas correções de rumo, faz parte do trabalho. Sim, com certeza. E assim, óbvio que eu ia pensar, não foi esse dia que eu deixei de estudar, que se eu não tivesse deixado, eu não teria passado. Óbvio que não. Mas são pequenos sacrifícios que você vai fazendo durante o percurso que vão levar à sua aprovação, sabe? Óbvio que assim, se eu tivesse me deixado aproveitar esse dia, talvez, tipo, o resultado poderia ter sido o mesmo, mas... E poderia não ter sido. Sim.
Exato. Poderia também não ter sido. Mas é o conjunto de acontecimentos que você acaba abrindo mão. Assim, eu falo que eu abri mão dos meus recreios, mas também tiveram recreios que eu não abri. Tiveram recreios que eu falei, cara, eu tô muito cansada. Eu não vou aproveitar. Se eu estudar agora, eu não vou conseguir. Não vai ser proveitoso. Eu não vou conseguir absorver nada. Eu tô muito cansada. E aí, eu ia aproveitar, sabe? Era a minoria, mas tinham alguns sacrifícios que não dava pra fazer. Mas esses ajustes são muito importantes. Você fez questão de ir aos seus aniversários dos seus amigos durante o ano? Sim. Se você é amigo da Rafa e ela não foi ao seu aniversário, eu tenho uma notícia pra te dar. Você poderia não ter ido a algum aniversário desse ou outro? Sim. Para ter estudado mais? Sim. Ir aos aniversários tornou o seu ano melhor. Sim, mais leve. Não só os aniversários, mas assim, me permitir ter um tempo de descanso. Porque como eu estudava mais enquanto eu tava no colégio do que em casa, quando eu chegava em casa eu não tinha tanta coisa pra fazer também. Então, assim, eu assistia a aula do Mini durante 1 hora, talvez. Às vezes eu poderia fazer uma prova antiga, mas as provas da UERJ, eu não costumava fazer tudo num bloco só. Só quando eu comecei a chegar mais pro final mesmo, que eu comecei a fazer tudo junto, assim. Tudo junto eu digo, tipo, biologia, química e redação. Então, assim, eu tinha um tempo livre pra mim. Pra ficar no celular, pra assistir uma série, pra ler um livro. E, assim, pra mim isso era muito importante. Eu não achei tempo pra fazer exercício, mas eu poderia ter achado. Poderia. Eu poderia. É que na minha cabeça, eu não achei que seria importante. Hoje em dia eu vejo que é. Hoje em dia, que eu tô na faculdade, eu tô fazendo muito mais exercício, sim. E agora eu não consigo viver sem isso, sabe? Se eu fico muito tempo sem fazer, eu começo a ficar meio doida. Mas no meu terceiro ano, eu já vinha de muito tempo não fazendo exercício, porque veio pandemia, eu acabei ficando meio parada mesmo, então, assim, não foi assim, eu estava fazendo exercício antes, parei pro terceiro, sabe? Eu já não tava antes e aí eu continuei não fazendo. Então, mas hoje em dia eu vejo que realmente, assim, é uma coisa que faltou. Eu tentei suprir de outras formas, né? Eu acho que foi o ano que eu comi mais saudável na minha vida. Tentei comer salada, coisa que eu não costumo comer. Uma atitude radical. De quem quer passar mesmo. Porra, comer salada? Que tá isso? querendo muito. Assim, eu tentei ficar minimamente saudável. Sim, até porque lógico, Rafa, eu morria de lógico. medo de ficar doente um dia antes da prova. Sim, totalmente. E acabar me ferrando nisso. Mas, assim, eu acho que é isso, entendeu? Não era só ir na festa. É ter um tempo pra você. Claro. Não ficar só assim, você acorda, você estuda, aí você estuda e você dorme. Sabe? Rafa, e talvez, como você falou, talvez aquele dia o dia da foto, se você tivesse aproveitado mais aquele dia, talvez você tivesse passado assim mesmo. E talvez não tivesse. Sim. Era um dia inteiro perdido ali na véspera da prova, assim, nas vésperas. Sim, assim. com certeza. E talvez se você tivesse faltado alguns aniversários, o seu ano tivesse sido agradável assim mesmo. Sim. E talvez não tivesse. Sim, É um combo ali. com certeza. É o conjunto da obra. E você vai olhando para a coisa, medindo a temperatura e ajustando. Totalmente. Ajustando. Cara, tô precisando abrir mão aqui. Ou, cara, tô cansado demais desse recreio aqui, eu vou ficar com meus colegas. Pronto. Tem que ter esse ajuste. É muito difícil sobreviver a uma rotina de disciplina militar ali todos os dias, é muito difícil. E veja, essa disciplina pode ser até mais folgada ou mais apertada, não estou dizendo isso. Mas a rotina muito estrita, mesmo que essa rotina envolva, olha, o descanso, vai descansar de tal hora, você vai fazer atividade física de tal hora, mas a rotina muito estrita, ela vai deixando você confinado ali numa situação. Existe um estresse de cumprir uma rotina muito estrita. Sim, com certeza. Com certeza. Era uma coisa que eu não queria. Eu não queria que acontecesse com o meu terceiro ano. Porque eu sei que eu sou uma pessoa que, se eu fico muito tempo nessa disciplina de, não, eu preciso estudar de tal hora, eu preciso estudar tal matéria essa hora, eu preciso estudar todo dia, nesse momento, nessa mesma quantidade, eu canso muito rápido. Então, assim, eu ia conseguir fazer isso por 1 semana. E aí, depois eu ia ficar 2 meses não fazendo nada. Porque eu ia estar completamente exausta. E eu não ia conseguir ter energia pra nada. Adianta um plano ao qual você não tem aderência? Não. E Não por adianta. isso que você começou falando. Adianta uma dieta a qual você não tem aderência. Vai passar 3 semanas comendo salada. Eita. E depois vai largar tudo e vai se encher de doce 3 de meses. novo. É isso, não adianta isso, cara. Adianta um plano que funcione para você. Você vai ali tentando apertar e tentando ajustar, sim, mas um plano tem que funcionar para você. Mas não percam de vista uma coisa que a Rafa fez.
O que a Rafa fez, ela procurou fazer muito bem feito. A Rafa poderia assistir várias horas de aula da aula do Mini no mesmo dia. Não poderia? Poderia. Tinha tempo. Sim. Mas ela percebia que depois de 1 hora e meia, ela começava a perder qualidade no que estava assistindo. E aí empurrava aquilo ali para o dia seguinte. Fazer bem feito foi uma marca muito forte do que a Rafa fez. Totalmente, cara. E assim, indo nesse sentido do fazer bem feito, principalmente o que você falou ali da reta final, período que acaba o Enem e a gente tá ali voltado pra UERJ, como é que foi esse período pra você? Porque imagino que foi o momento que você mais fez o bem feito ali, né? Cara, estranhamente, ele não foi tão pesado quanto eu achei que seria. Assim, ele foi pesado, mas assim, eu fui construindo meu estudo ao longo do ano. E chegou esse final, eu tinha uma amiga minha que ela tava estudando pro Enem, não pra medicina, mas... E ela me falava, assim, faltava, sei lá, 3 semanas pro Enem. Ela falava, cara, o Enem podia ser hoje... E eu queria que o Enem fosse hoje, porque eu quero fazer logo, porque eu já tô pronta e é isso. Depois do Enem, eu tava com essa sensação um pouco de, cara, o UERJ podia ser agora e eu posso fazer. Eu tenho que construir mais, mas eu posso fazer agora e talvez dê certo. Então, assim, eu cheguei essa reta final, eu sentia que era lapidar. Eu não tava correndo atrás de... esse conteúdo eu ainda não vi, eu preciso dar. Não, eu já tinha o conteúdo. O que eu precisava era manter o que eu tava fazendo. Buscar fazer mais exercícios, descobrir se tinha alguma lacuna que eu não tinha visto antes. Então, nesse sentido, foi um período um pouco mais leve até. Porque, assim, eu já tinha terminado de ver a matéria em si, fazia algumas revisões, mas, assim, a maior parte das minhas revisões eram fazendo questão. Porque aí eu via a questão e aí eu relembrava. Eu não sentei pra falar, vou rever essa matéria inteira. Só, assim, de vez em quando eu fazia uma revisão rápida, mas, assim, a minha maior revisão era disso, de pegar questões e rever esse conteúdo várias e várias vezes, e aí eu não esquecia. Então, assim, esse final, eu me deixei relaxar um pouco, de certa forma. Então, assim, quando acabou o Enem, eu fui pra um show da Taylor Swift, que, assim, era uma coisa que era importante, que eu queria muito fazer, então, assim, eu fiz. Eu comecei a ler um livro que eu tava falando, não, eu vou esperar acabar o ERJ pra eu começar esse livro, porque senão eu vou me enrolar com o livro, com os estudos, eu vou acabar não tendo tempo. Mas aí eu falei, não, vou ler. Não passava o dia inteiro lendo, mas assim, eu li de pouquinho em pouquinho. E eu estudava, assim, mas acabou que foi um período em que eu estudei muito. Eu acho que foi um período em que eu só estudei enquanto eu tava no colégio. Quando eu chegava em casa, eu não fazia mais tanta coisa. Às vezes eu escrevia uma redação, mas em geral, assim, era um período em que, assim, eu tava no colégio, eu tava focada nisso. Mas quando eu tava fora, eu me deixava relaxar um pouco. Foi um período em que eu sentia que eu não tava mais com pressa, sabe? Eu passei o meu ano inteiro, assim, com pressa. Não, eu preciso estudar isso. Aí, quando eu terminar, ainda precisa fazer isso, ainda preciso fazer isso. E chegou o final, eu falei, tá, eu fiz. Agora é só melhorar e, assim, lapidar o resto que falta. E, assim, pra mim, isso... Óbvio que, assim, eu ficava nervosa de estar chegando ao UERJ. Mas eu também tava relativamente calma. O desespero mesmo foi depois da prova. Ou durante, né? Que, assim, tinha uma incerteza. Quanto mais perto chegava da prova, menos certeza eu tinha. Tipo, eu olhava as minhas notas que eu tava tirando e eu falava, tá bom, dá. Mas e se? Uhum. E se a nota aumentar absurdamente? Se eu, sei lá, der um branco na hora e eu não saber nada? Será que na real, eu estudei esse ano inteiro e eu não sei nada? Sabe? Vinha esses medos. Mas, ao mesmo tempo, eu sabia que não tinha mais o que eu fazer, sabe? Tipo, era continuar fazendo os exercícios, era buscar possíveis lacunas, mas não tinha nada mais pra fazer, não tinha um conteúdo extra pra eu ver. Então, ao mesmo tempo que eu fui ficando mais nervosa, eu também fui ficando mais leve. Eu não sei se isso faz muito sentido. Diante da sua trajetória, do que você tá contando aqui pra gente, faz. Pode ficar tranquila. E, pô, queria saber do Alcides. Deu certo as notas dela? Como é que foi? Conta aí pra gente, por favor. A Rafa tirou ali praticamente 16 nas 3 provas. Passou na reclassificação. Sim. Na segunda reclassificação. Uhum. Eu disse pra mãe dela que ela ia passar. Atenção. Eu disse que ia passar na segunda reclassificação. Passou na segunda reclassificação. Mas era uma aprovação que a gente sabia que ia acontecer, porque estava dentro de uma margem de segurança de quem seria reclassificada. Qualquer meio ponto a menos
teria tirado a vaga da Rafa. Com certeza. O vestibular é ali, decidido ali no detalhe. Mas quando eu vi as notas da Rafa, eu pensei, falei, cara, ela vai conseguir. Eu lembro de quando a gente... Você vai lembrar disso. De quando a gente foi analisar a sua prova para ver se valia a pena pedir revisão. Você lembra disso ou não? Lembro. E era uma decisão muito difícil. Por quê? A revisão pode manter, aumentar ou diminuir a nota. E se a Rafa perdesse qualquer meio ponto, ela não passaria. A certeza de que ela passaria com aquela nota era tão grande quanto a certeza de que ela não passaria com meio ponto a menos. Meio ponto é um mundo de gente ali. Então, como foi aquele período ali, finalzinho do revisão, não revisão? Como foi, Rafa? Ai, foi bem desesperador. Assim, toda essa leveza que eu tive antes da prova foi o completo oposto depois que eu fiz a prova. Assim, eu acho que eu chorei do momento que eu saí da prova da UERJ até o dia que saiu o resultado da reclassificação. Eu chorava no Natal, eu chorei no Ano Novo, eu chorei todos os dias. Mas não deixou de haver leveza, porque no dia que a gente foi pegar a prova da Rafa na casa dela para analisar a prova, cuidado com a prova, né, para ninguém achar, pelo amor de Deus, né? Ninguém foi pegar a prova da Rafa. É que a gente pede que o aluno transcreva a prova quando sai da prova. Nós vamos pegar a transcrição da prova para analisar e ver se havia como pedir revisão em alguma coisa, se fazia sentido pedir revisão. Tinha um horário estrito para pegar essa prova, porque tinha um aniversário que... Você lembra disso ou não? A Rafa tinha um aniversário que ela não podia faltar. Ou foi a formatura? Era a formatura, festa de formatura. Eu tô sendo injusto. Não foi aniversário. Tinha a formatura. Olha, não dá para faltar. E não dava mesmo para faltar a formatura dela de jeito nenhum. Então, chorou, mas continuou vivendo. Vamos deixar isso claro. Sim, óbvio. Assim, eu não chorava o dia inteiro. Mas, assim, tinha um momento, assim, de noite, assim, que eu parava, eu começava a pensar, caraca, não vai dar certo. E aí eu começava a me desesperar. Porque, assim, pra mim era muito mais fácil eu me desesperar quando já tinha acontecido, sabe? Porque eu tinha uma noção. Porque o que me mantia de me desesperar sempre, enquanto eu tava estudando, era que, cara, eu não tenho ainda a confirmação, sabe? Eu não vou passar, ou eu vou passar. Ainda tá numa fase nebulosa, sabe? Eu tenho as notas que eu tô tirando e parece que vai dar certo, mas assim, eu não tenho nada concreto, então eu não vou me desesperar. Eu tô no jogo, pode ser que eu passe, pode ser que eu não passe, é melhor gastar energia me preparando do que chorando. Exato. Só que aí eu fiz a prova e aí, nossa, foi desesperador, porque assim, eu tava esperando uma prova de química muito diferente. Eu tava esperando, porque geralmente as provas da UERJ, os números de química são números inteiros. Então... Mas nem sempre. Sim, exato. Só que na minha cabeça ia ser de novo. Ah, porque a pessoa torce. Só que aí o problema eu já tava tão acostumada com os resultados darem números inteiros, que quando começou a dar número quebrado, eu falei, caraca, eu tô errada. Eu errei a questão. Então, eu comecei a fazer. Eu fiz várias vezes a mesma questão. E eram questões fáceis. Eu falei, caraca, o que eu tô errando? Isso tá errado. Não é pra dar número quebrado. Tanto que eu deixei uma questão em branco, que eu teria acertado. Porque eu achei que eu tava errada. E eu tava tão desesperada na hora, que eu falei, caraca, não vai dar. E, sabe, toda a calma que eu tive antes foi pro ralo, sabe? Eu não chorei na hora. Eu tentei me manter lá. Mas, assim, essa questão eu não fiz. Eu não fiz porque eu falei, caraca, tô errada. E eu já tava cansada. Eu tava cansada de fazer a mesma questão, tá dando errado. Eu falei, não, tchau. E aí eu fui fazer as outras. E aí, depois disso, eu saí destruída. Eu falei, caraca, ferrou. Acabou, é isso, não tem mais chance, eu tô fora. Agora vai ser mais um ano e acabou. E aí, eu chorava. Nossa, eu chorei, assim, esse dia eu chorei o dia inteiro. Aí, outro dia eu chorei também. Eu tava, assim, em luto. E vai ser mais um ano de Enem. Sim. Pois é. Então, assim, eu fiquei numa sensação de, tipo, de luto, assim, de caraca. Eu achei que ia dar e não deu. Realmente não deu. E eu fiquei nisso até sair a nota. A nota das provas. E aí eu olhei a nota, eu chorei mais ainda, porque as notas de corte eram 90 e pouco. E eu tinha tirado muito mais baixo que isso, 10 pontos a menos que isso. E aí eu chorei mais ainda. Eu falei, caraca, ferrou, não sei o que. Eu liguei pra minha mãe, eu falei, eu não passei. E aí a minha mãe foi olhar. E ela falou, Rafaela, olha as notas das pessoas. Não tem tanta gente que tirou mais que você. Aí eu fui olhar. Aí eu falei, realmente. Realmente, tipo, tem... Aí eu comecei a contar. Não tinha... Comecei a contar. É uma lista com umas 40 mil pessoas, mais ou menos. Sim, eu comecei. Eu fui de nome a nome.
vendo quem tinha tirado mais que eu e fazendo tracinhos. Aí eu fui contando. Contando de uma a uma, vendo quantas pessoas tinham que estavam acima de mim. À mão mesmo, porque eu não sei usar Excel, então... 40 mil pessoas. E aí eu passei, assim, a tarde inteira fazendo isso. E aí eu vi, cara, eu tô no limite. Eu acho que eu tava em, tipo, 57. Exatamente 57. E aí eu falei, caraca, tá, eu não sei se isso vai dar certo. E aí eu fiquei mais calma, porque eu falei, tá, não tá perdido, mas não tá certo. Aí eu fiquei nessa, e aí no dia seguinte eu continuei desesperada. Mas aí o desespero era outro. O desespero era, caraca, será que eu peço essa revisão? Porque assim, eu tirei mais do que eu esperava em química, mas porque eu saí desesperada de química. Não foi porque eu acho que eu ganhei uma nota a mais do que eu deveria. Foi mais porque eu saí com a sensação de que eu tinha ido muito mal. Por causa da questão que você ficou refazendo várias vezes. Isso é uma experiência muito ruim na hora da prova. Sim. Naquele momento, o seu plano falhou. Sim. Você não era aquela pessoa. Exato. Você fez a questão de novo, achou aquilo ali? Com certeza. A hora da prova é uma hora muito difícil do ponto de vista psicológico. Sim, com certeza. Assim, e eu me considero uma pessoa relativamente calma, assim, com prova, mas tiveram momentos, assim, que eu não consegui. Assim, quando eu fui fazer meu exame de qualificação, o primeiro exame eu chorei. Eu chorei metade do exame. Porque me botaram numa escola em frente à praia de Copacabana, num domingo de manhã. Então, assim, era barulho de criança gritando na rua. Era pai brigando com a criança, porque a criança tava gritando. Era cachorro latindo. Eu ouvia, tinha uma praça, eu acho. Porque eu ouvia o barulho do balanço indo. Então, assim... E aí, isso começou a me desesperar. E aí, eu perguntei pro fiscal se poderia fechar a janela. E ela falou que não. E aí, no que ela falou não, eu comecei a chorar tanto. Ela fechou a janela. Olha, as pessoas lá fora estão reclamando. O pai do balanço está reclamando que você está chorando aqui. Eu vou fechar a janela para não atrapalhar o pai do balanço. Nossa, mas assim, foi péssimo, assim. E aí eu comecei a chorar. E aí eu não conseguia ler a questão. Antes eu não conseguia ler porque tava barulho. Aí depois eu não conseguia ler porque eu tava chorando. Eu não conseguia nem ver o papel. Mas enfim, aí eu parei de chorar. Aí eu tentei me acalmar. Falei, não, tá. Ignora o barulho, e vai. Aí deu certo. Mas assim, eu não esperava passar por esses desesperos, assim, em prova. Porque eu sempre fui uma pessoa relativamente calma. Mas aí teve isso no primeiro exame de qualificação. No final deu certo. Eu consegui o meu A, mesmo nesse desespero. Mas assim... Você pediu revisão? Na prova, não. Na prova? Na prova? Vocês optaram por não Discursiva, pedir revisão? eu pedi. Eu pedi da redação. Ah, não de química. Né? Não, de química eu não pedi. Mas eu pedi da redação. E aí? Ficou a mesma nota, mas isso me deixou desesperada. Porque assim, eu pedi revisão porque eu falei, cara, durante o meu ano eu tava tirando 18, geralmente. Essa eu tirei 16. Se eu sempre tiro 18, será que tem alguma chance dessa aumentar? Porque tava nessa incerteza, sabe? Vai que mais pessoas, que muita gente pede revisão e muita gente passa na minha frente. E aí eu optei por pedir. E isso me deixou mais desesperada ainda. Porque assim, eu sabia que se eu não pedisse revisão, tinha uma chance legal de que eu ia passar. Mas que se eu pedisse revisão e abaixasse, eu não passava de jeito nenhum. Sim, totalmente. Então, o assim... perigo da revisão. Não tem como. Então, assim, isso me deixou mais desesperada ainda. Aí eu voltei a chorar todos os dias, basicamente. Alcides, assim, o que a gente viu aqui nesse episódio de hoje foi o plano Rafaela Braga. Exatamente como você falou. Plano Rafaela Braga. Cara, Rafa, obrigado por compartilhar isso com a gente. Que oportunidade de conhecer um pouco da sua história. Entender como que foi isso pra você, essa preparação. Porque foi realmente aqueles 4 tópicos que o Alcides falou, cara. Um autoconhecimento top. Uma maturidade bem bacana. Pô, tava ali no 3º ano, sabe? Então, parabéns por isso, de verdade. Pragmatismo. E a calma para poder fazer ajustes. Acho que são a marca, Rafa. Mas é uma história muito singular, a história da Rafa. Singular, exatamente. Muito. Queria que você deixasse uma mensagem ali para aquela câmera, para o seu futuro calouro e para sua futura caloura da medicina UERJ. A trajetória para medicina, ela é difícil, mas ela tem um fim. E no fim, quando você conseguir a sua aprovação, vai ter valido a pena. E eu espero muito te ver na UERJ e nos Casafs. Beijo. Professor Alcides, por favor, considerações finais. Agradecer a Rafa por dividir com a gente, com vocês,
a trajetória dela. É uma trajetória muito singular. Esse é um podcast muito diferente da grande maioria. E parabenizar a Rafa pelo que ela conseguiu implementar. O plano não é perfeito, a execução do plano não é perfeita, mas o que você conseguiu executar, Rafa, com tão pouca idade, é difícil de fazer. Né? Mesmo, cara. Você poderia ter surtado, você poderia ter jogado tudo pro alto, você poderia ter radicalizado e tentado fazer um ano radicalmente diferente do que a sua personalidade conseguiria lidar, e você teve muita inteligência emocional para conseguir lidar até com os momentos em que a inteligência emocional falhou e você ficou desesperado e conseguiu sair dessa. Meus parabéns, Rafa. Muito obrigada. E muito obrigada por terem me chamado. Que isso, mas ainda não acabou. Agora a gente tem uma surpresa pra você. Você está no arquivo confidencial. Oi, Rafa. Só pra dizer que eu sinto muito orgulho da pessoa que você é, da médica que você vai se tornar. E muito orgulho de toda a resiliência que você mostrou, de todo o nervosismo que você conseguiu superar, de todo o desespero que foi pra passar, mas como esse desespero no final não influenciou os seus estudos, a sua dedicação, porque no final a sua capacidade de ser a pessoa que você é, de ser extremamente dedicada quando você quer chegar em algum lugar e você só olhar para um desafio incrível que foi esse, chegar e falar, eu vou fazer isso, e você foi lá e fez. Talvez a principal característica que eu admiro assim, em você. É isso, beijo. Rafa! Parabéns, Rafa! Apesar da gente ter te conhecido agora, a gente sabe exatamente os motivos que te fizeram passar e os motivos que a medicina te escolheu. Eu tenho certeza que você vai ser uma médica incrível, que vai cuidar dos seus pacientes, uma médica super animada, que você é, completamente energética, e foi por isso que eu também te escolhi para ser minha amiga, porque você é uma pessoa correta, uma pessoa do bem. Fala aí. Rafa, parabéns, a gente tem muito orgulho de você, é muito bonito estar acompanhando sua trajetória na medicina, que vai ser brilhante. Parabéns. Beijo! Oi, Rafaela. Vim participar dessa homenagem para você. Uma homenagem muito legal, né? Você merece ter conquistado com tanto esforço que você fez, com tanto estudo, dedicação, foco no que você tanto queria, que era a medicina. E você conquistou, né? Agora você está na UERJ. Eu só desejo muita felicidade, tanto nos estudos, né? Como na carreira, no futuro. Estarei sempre ao seu lado, tá? Pode contar comigo para o que der e vier. Beijo. Gente, falar de uma de nossas netas não é difícil, porque nós amamos todas da mesma maneira e não fazemos distinção, e Rafaela é uma delas. Acompanhamos sua luta para ser aprovada no vestibular de medicina, que muito me tocou por ser também a minha profissão. E seria uma continuidade daquilo que eu também sonhei. E ela sabe perfeitamente que nas horas difíceis, quando aguardava o resultado, como a incentivamos, e que tivesse confiança em Deus, que o resultado final seria a sua aprovação. Com todo carinho, seus avós a parabenizam e que seja uma excelente médica. E se ele, lá de cima, permitir, chamá-la no futuro de colega. Beijos para você, dos seus avós, Carlos e Maria Helena. Ei, Rafaela, querida filha, passando muito rapidamente para te dar uma vez mais um mega parabéns por essa aprovação na medicina na UERJ da primeira tentativa. Que você, durante toda a sua vida, tenha sempre a mesma determinação que você esteja nessa prova, mas também que esteja sempre disposta a procurar ajudar as pessoas e celebre sempre, tanto as pequenas vitórias como as grandes vitórias como essa, com muita alegria, para que seja sempre uma médica muito feliz e muito bem-sucedida. Um beijo grande. Oi, filhota querida e minha futura colega de profissão.
queria que você soubesse o imenso orgulho que todos nós temos de você. Eu, seu pai, sua irmã, seus avós, toda a família. Quando você me disse que ia passar de primeira para a UERJ, eu confesso que achei que você estava num sonho muito, muito difícil e praticamente impossível de acontecer. Você fez um projeto kamikaze de estudo e ele deu certo, indo na contramão de todo mundo. Quando eu escutava meus alunos comentando os anos que eles tentaram passar num concurso de medicina, numa faculdade pública, alguns até desistindo de uma faculdade pública, indo para uma faculdade particular, eu imaginava, nunca conseguiria imaginar, né, que de primeira você ia conseguir. E você brilhou. Que você continue mantendo-se firme, focada no que você quer, sabendo que medicina é dedicação, é entrega, é muito estudo, é se manter atualizada para o resto da vida, é paciência com o próximo, é muita resiliência também. Que você seja uma grande médica, que você tenha um futuro brilhante pela frente. Beijão. Que fofo, Rafa. Era isso, Rafa. Obrigado por compartilhar a história com a gente. Agradecer a sua família também por ter enviado esses depoimentos. Você faz parte da história do Mini. É uma honra ter você fazendo parte dessa história. E meus parabéns de novo, de verdade. Obrigada. Por favor. Parabéns, Rafa. Que outras pessoas possam olhar para a sua história e perceber que as histórias dificilmente são genéricas, elas são muito pessoais, né? E você construiu uma história muito diferente e, como a sua mãe disse, na contramão do que as pessoas achavam. E é preciso coragem para remar na contramão. Coragem. Parabéns pela sua coragem e parabéns pela sua conquista. Obrigada. Você quer viver isso que a Rafa está vivendo, já sabe. Manda uma mensagem pra gente no nosso WhatsApp, fala com o Alex, com a Ana Paula e venha fazer parte da família. Lembrando, deixe seu like, comenta aí, dá parabéns pra Rafa, pô. Quantas pessoas você conhece que passaram pra medicina de primeira? Pois é, ninguém. Então comenta aí. Agora você conhece alguém, compartilha com um amigo seu que tá no ensino médio, que tá no terceiro ano, mostra que é possível. Siga a gente no Instagram, @cursomini. E é isso, rapaziada. Mais uma anamnese da aprovação. Um abraço. O Mini somos nós.